Juntos mais uma vez, continuando a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 3. O Nascimento da Matéria. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Isso está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, de 1 a 6. A origem do universo. Desvendar a origem do universo seria conhecer o pensamento de Deus acerca da criação. Ao concebê-la, ele já sabia onisciência, Ele já sabia onisciência de todos os seus desdobramentos, o que implica o domínio do conhecimento das leis científicas relativas à matéria e aos seres vivos, ou seja, os espíritos. Um plano tão ousado assim deixa transparecer o poder inimaginável que ele, Deus, tem, uma vez que o sistema criado é autossustentável através de forças e leis que o orientam, ou seja, os mundos nascem, cumprem suas finalidades por bilhões de anos, morrem e são substituídos por outros. Assim se diz que Deus trabalha sem cessar. A perfeição dessas leis, abrangendo o macro e o microcosmo, é tamanha que nada, absolutamente nada, seja matéria bruta ou viva, escapa ao controle diretor de Deus. Sua lei sustenta e dirige a energia e o princípio inteligente, ambos de sua autoria, orientando-os na mão única da evolução, sentido obrigatório onde tudo deve caminhar. Deus detém o controle do universo e, aos poucos, o homem vai aprendendo e assimilando o seu pensamento, no que se torna seu assistente e colaborador. No presente estágio evolutivo, a origem do universo ainda é um mistério dos mais intrigantes a desafiar a inteligência do homem. Contudo, a maioria dos cientistas que pensa sobre o tema admite a teoria da grande explosão, ou seja, o Big Bang, como a mais satisfatória para explicar racionalmente o seu atual panorama. Faço eu aqui um parágrafo. Já há controvérsias quanto a esse pensamento. Porque quem somos nós para ter essa ideia, não é? Continuando. Para entendermos tal teoria, temos que imaginar as condições iniciais do universo. Toda a matéria estaria concentrada em um ponto de temperatura infinitamente elevada no instante da explosão. Antes dela, não havia ainda espaço nem tempo, sendo esses criados a partir do exato instante em que ela ocorreu. A partir dela, ou seja, da explosão, a matéria foi se afastando do ponto central, tomando todas as direções, o que persiste ainda hoje. A proporção em que o universo se expandia, sua temperatura diminuía, e segundo os cálculos de Stephen Hawking, professor de matemática de Cambridge e o mais renomado astrofísico da atualidade, já falecido, um segundo após o formidável estrondo, ela deve ter caído para aproximadamente 10 bilhões de graus. Ao formular a hipótese de um universo superaquecido em seu estágio inicial, o cientista George Gamow, em 1948, fez a seguinte previsão. A radiação sob a forma de fótons dos primórdios extremamente quentes do universo deve estar presente ainda hoje, com a única diferença de apresentar temperatura reduzida a pouco mais acima do zero absoluto de menos 373 Celsius.
Em 1965, os físicos Arno Perzias e Robert Wilson operavam uma enorme antena para estudar a interferência das radiações estelares nas comunicações por satélite e encontraram uma espécie de radiação que chegava de todas as partes do céu. Na Universidade de Princeton, Robert Dicke chefiava uma equipe que procurava vestígios da origem do universo. Quando os dois grupos se encontraram para uma conversa sobre suas pesquisas, ficou claro que Penzias e Wilson haviam feito uma estupenda descoberta: o eco do Big Bang. Um resíduo de energia proveniente de fótons que existiram no universo quando a radiação se desligou da matéria, aproximadamente 400 mil anos depois da explosão. Recentemente, quando o satélite COBE confirmou que a radiação cósmica não é homogênea, mas portadora de diminutas oscilações, Stephen Hawking considerou: estamos diante da maior descoberta desse século, a confirmação da veracidade da teoria do Big Bang. Aprofundando o assunto no sentido de entendermos a origem dessa radiação, temos que voltar ao espaço inicial zero, onde não havia nenhum observador para colocar-se do lado de fora do evento para observá-lo. Essa radiação imensa, cascata de luz, só poderia ser detectada milhares de anos após a explosão que gerou o espaço-tempo. Em seus estágios iniciais, o universo era um emaranhado de partículas que não permitiam que os fótons circulassem livremente. Só quando a temperatura do ambiente caiu para cerca de 5.000 graus, os elétrons livres foram aprisionados pelos prótons devido à atração entre as cargas positivas e negativas, vencer a velocidade com que tais partículas se deslocavam. A queda da velocidade se deu devido à baixa temperatura e possibilitou o aparecimento do átomo. Faço eu um parênteses. Tenham paciência, meus amigos. Essa parte científica vai se abrandar em breve. Resistam. Em consequência do aprisionamento mútuo entre prótons e elétrons, os fótons puderam viajar a grandes distâncias, formando a radiação de fundo, hoje realidade aceita, comprovada a ponto a favor da teoria do Big Bang. Outra prova bastante convincente da veracidade dessa teoria é a conhecida lei de Hubble. A descoberta que gerou essa lei foi feita por Edwin Hubble em 1929 e permitiu a constatação de que as galáxias se afastam umas das outras como se impulsionadas pela força de uma grande explosão. Hubble verificou que as galáxias mais distantes se colocam com mais rapidez que as mais próximas. Isso permitiu à ciência calcular a idade do universo a partir da velocidade de fuga das galáxias e as distâncias em que elas se situavam naquele momento. Isso nos leva à conclusão de que a idade do universo oscila entre 15 e 20 bilhões de anos. Todavia, com tantas evidências a favor da teoria da grande explosão, não nos esclarece muito sobre o pensamento de Deus, em que condições ela ocorreu, antes da explosão, o que havia, como surgiu a imensa quantidade de energia concentrada no espaço zero. Poder-se-ia dizer que Deus criou o universo do nada, por nada existir fora desse espaço zero, que para nós é a ausência do espaço? Que força descomunal concentraria tanta energia? Haveria um espaço vazio e toda a energia estava concentrada em um único ponto? Em certas fases do questionamento acerca da origem do universo, a especulação toma ares de teoria provável. Acreditam alguns cientistas que, a depender da quantidade de matéria existente no universo, ele poderá expandir-se para sempre, caso a quantidade seja pequena. Ao contrário, poderá chegar a um limite crítico de expansão e inverter o sentido de deslocamento, culminando numa grande implosão. Como as ondas do mar, elas vão e voltam. Será que há 15 ou 20 bilhões de anos não houve uma implosão? Seria esse o ritmo do universo?
expandir-se e contrair-se indefinidamente? Os aglomerados, hoje conhecidos como galáxias, só surgiram milhares de anos depois do início do universo, em regiões de densidade ligeiramente acima da média das demais. A expansão retardou-se por força da gravitação universal. Isso deve ter parado a expansão em determinados pontos do universo, dando ensejo a que novas explosões ocorressem. Ou seja, eles estão cogitando se isso que a ciência está vendo já não é o resultado de uma segunda onda de energia. Quando entrassem em colapso, o impulso gravitacional da matéria para fora dessas regiões poderia fazê-las começar a girar lentamente à medida que as regiões que entrassem em colapso se tornassem menores, adquiririam rotação mais rápida e mais tarde ainda, quando a região ficasse pequena o bastante, estaria girando o suficiente para equilibrar a atração gravitacional, dessa maneira tornando-se diferentes galáxias rotativas. Isso está em Hawkins, Uma Breve História do Tempo. Pietro Ubaldi, místico italiano, em sua admirada obra A Grande Síntese, que eu recomendo a leitura, é uma obra fantástica que eu já li, vale a pena ser lida e estudada. Para aqueles que não têm fôlego científico, leiam só a segunda parte. Assim se expressa com relação à origem das galáxias. Assim, muitas nebulosas que vedes aparecer nos espaços, sem um precedente visível, nascem por condensação de energia que, depois da imensa dispersão e difusão, devidas à irradiação contínua de seus centros, concentra-se seguindo correntes que giram sua eterna circulação em determinados pontos do universo. Digo aqui eu mais uma vez que recomendo a leitura dessa obra fantástica. Como eu também já havia dito, a primeira parte é muito científica, não é para todos os leitores, mas a segunda nos esclarece muito a respeito de Deus. Recomendo mesmo. Continuando a leitura. Aqui, obedecendo ao impulso que lhe é imposto pela grande lei do equilíbrio, ela se acantona, acumula-se, volta, retorna sobre si mesma, compensando e equilibrando o ciclo inverso que se exaurira na difusão que havia guiado de muitas coisas para o tudo animar e mover no universo. De todas as partes do universo, as correntes trazem sempre nova energia. O movimento torna-se sempre mais intenso, o vórtice fecha-se em si mesmo, o turbilhão fica sendo um verdadeiro núcleo de atração dinâmica. Quando ele não pode sustentar no seu âmbito todo o ímpeto da energia acumulada, aparece um momento de máxima saturação dinâmica, um momento crítico em que a velocidade fica sendo massa, estabiliza-se nos infinitos sistemas planetários íntimos, que nascerá o núcleo, depois o átomo, a molécula, o cristal, o mineral, os amontoados solares, planetários e siderais. Da tempestade imensa nasceu a matéria. Deus criou. Partamos, pois, para um estudo sobre o perispírito em suas conquistas sobre a Terra, que é o nosso objetivo primeiro. O certo é que, inicialmente, a Terra era uma bola de fogo, cujos elementos químicos e físicos, sendo trabalhados na morosidade dos séculos, só mais tarde, por ocasião do resfriamento, é que iria aparecer. Há 5 bilhões de anos atrás, iniciava-se a formação da Terra, um estado incandescente de substâncias mais pesadas desceram ao seu núcleo, enquanto as mais leves boiavam, ocasião em que escapavam para a atmosfera gases, como hidrogênio, metano, amônia e carbono, acompanhados de vapor d'água, formando a atmosfera primitiva. Com o resfriamento da superfície, surgiu uma camada de crosta, cujos pontos mais vulneráveis, forçados por uma pressão interna, deram origem aos vulcões. O vapor d'água, eliminado por tal cenário ígneo, acumulou-se na atmosfera pouco a pouco, forçando o aparecimento das chuvas, dando origem aos primeiros oceanos. Meus amigos,
e a Terra vai se formando. Eu deixo vocês aqui com essas informações, aguardando que troquem ideias comigo através do e-mail ou aqui mesmo no canal do YouTube. Até breve no próximo capítulo.